Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Joenice, mais uma vez nessa expectativa dessa nossa aula. Então estamos trabalhando com a disciplina de Teoria da Contabilidade. Nessa nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o campo de pesquisa na contabilidade, ok? E eu vou fazer um resumo para vocês em relação à unidade de ensino do livro, né? Ou seja, esse assunto ele está sendo visto onde no livro, ok? Vamos lá para o resumo. Então, nós falaremos da unidade de ensino 3, onde a competência dessa unidade de ensino é falar sobre os campos da pesquisa na contabilidade, que é dividida nos seguintes temas. Então, nós temos lá em estudo a abordagem científica da contabilidade, as demonstrações contábeis e o sistema financeiro. Resumidamente, o que traz aí essa unidade 3 do nosso livro? Através dessa teleaula, de acordo com as nossas SPs, será possível abordar os campos de pesquisa na contabilidade, onde nós os dividiremos através do estudo da abordagem científica da contabilidade, trabalharemos as teorias positiva e normativa, veremos as principais demonstrações contábeis, balanço, DRE, DFC, DVA, e falaremos também do Sistema Financeiro Nacional, onde discutiremos a evolução do mesmo, mercado de capitais e também os órgãos pertinentes a esse mercado de capitais. Quais são as palavras-chave dessa nossa unidade de ensino? Teoria positiva, normativa, demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, informação contábil, mercado de capitais, sistema financeiro. Título da nossa teleaula, campo de pesquisa da contabilidade. Veja bem, o conteúdo ele é bem interessante, tá? Quando a gente fala do campo de pesquisa na contabilidade, nós já falamos, né, estudamos em outra unidade, a questão do método dedutivo e indutivo quando se desenvolve, na verdade, uma pesquisa. Aqui a gente vem para esse processo, né? O campo de pesquisa na contabilidade, agregando isso à importância das demonstrações financeiras e falando um pouquinho também do mercado financeiro, instituições financeiras, enfim, vamos conseguir aí nessa unidade de ensino do nosso livro desenvolver com certeza um bom trabalho. E aí eu faço o convite, então, a esse estudo dessa unidade, né? Ou seja, como que nós vamos abordar esses temas? Então, vamos discutir a abordagem científica da contabilidade, tá? Como tema inicial. E só depois nós vamos falar das demonstrações contábeis, enfim, o sistema financeiro. Então, aqui, basicamente, nós vamos trazer essa questão da abordagem científica da contabilidade, ok? Depois, nós continuaremos a desenvolver competências técnicas de conhecer alguns aspectos estruturais e conceituais do patrimônio. Falaremos da dinâmica patrimonial a partir dos registros dos fatos contábeis, os procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis, estabelecendo um viés, inclusive, no campo teórico que referenda essas práticas contábeis nas entidades. Então, para nós podermos utilizar e desenvolver todo esse conteúdo, nós temos aí um exemplo, uma situação geradora de aprendizagem, para a gente trazer isso para a prática. Poderíamos tranquilamente trabalhar esses principais conceitos com exemplos, e nós faremos isso, mas fica muito mais interessante quando a gente consegue, além de desenvolver todos esses conceitos, nós trazermos isso para a nossa prática, ou seja, como nós utilizaremos isso na contabilidade, como nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia, por exemplo, tá? Então, nós utilizaremos aqui alguma contextualização, onde o nosso primeiro personagem seria o senhor Ricardo. Quem é o senhor Ricardo? Vamos lá. O Ricardo Toledo, ele é um experiente controller de uma empresa do ramo industrial. Opa, controller, isso aqui é importante.
a gente entender, até para ter um perfil do senhor Ricardo, né? Nos últimos períodos, as discussões internas na empresa quanto aos resultados gerados em função do exercício das atividades da organização têm aumentado constantemente. Ele, como controller, tem visto discussões internas. Então, ele tem enfrentado alguns questionamentos em relação aos dados apresentados nas demonstrações contábeis, no sentido de que não refletem a realidade. Além disso, os investidores e possíveis investidores estão inseguros com tal situação, o que é perfeitamente aceitável, né? Se não reflete a realidade, eu vou ficar insegura, com certeza. Uma vez que esses fatos têm, de certa forma, interferido nos rumos estratégicos a serem realizados para a empresa. Diante disso, o senhor Toledo entendeu a necessidade de prestar esclarecimentos sobre esses conflitos da informação contábil e convidou você para ajudá-lo nessa empreitada junto aos acionistas da entidade. Veja, essa preocupação dele é perfeitamente aceitável. Ele é um controller conceituado e ele está diante de uma situação de conflito. E pior, não é simplesmente um conflito entre os colaboradores, por exemplo. Nós estamos falando dos acionistas, né? Dos investidores, dos futuros, inclusive, investidores. Ou seja, como lidar com isso? Ele precisa resolver essa situação, não pode deixar essa situação desse jeito. E o comentário ali foi o seguinte, que as demonstrações contábeis não estavam refletindo a realidade da organização, o que é mais preocupante ainda. Ou seja, precisamos entender, né, o que está acontecendo com essas demonstrações contábeis e a grande preocupação é como apresentar isso. Como o porquê, né, dar esses porquês, como fazer com que essas pessoas, esses investidores, esses acionistas, eles entendam a situação e, mais do que nunca, termine esse conflito de interesse, porque quem vai sofrer as consequências? Logicamente, é a empresa, e como resultado da empresa, ou quem forma a empresa, são esses acionistas e investidores, ou seja, só tende a disseminar mais ainda essa discórdia e a empresa a diminuir seu lucro, enfim, as coisas não andarem como deveriam. Como resolver isso, então? Então, na qualidade de pesquisador, vamos lá, você orientará o controller a responder as seguintes questões. Veja, por que essas questões? Para você poder argumentar com os investidores e acionistas. Quais as correntes teóricas regem a informação contábil? Olha onde eles estão indo. Eles têm um problema final, aonde, na qualidade de pesquisador, você quer encontrar a essência desse problema. Então, primeira coisa, quais seriam as correntes teóricas que regem a informação contábil? Qual corrente teórica vê-se fortemente manifestada nessa informação contábil? Como identificar as características da informação contábil nas diferentes correntes teóricas? Qual o papel da contabilidade atual e as suas relações com o sistema financeiro e as empresas? E aí sim eu chamo vocês a encarar mais este desafio, tá? Como nós vamos resolver tudo isso? Então, nós trabalharemos no caso do senhor Ricardo Toledo, cujo objetivo será o quê? Apresentar os conceitos fundamentais da corrente positivista e normativista no âmbito da contabilidade, realizando a seguinte atividade. Veja, em véspera de reunião com investidores, o senhor Toledo tomou ciência de toda a situação que está envolvendo os resultados da empresa. Embora a organização tenha gerado, nos últimos períodos, resultados satisfatórios, menos mal, né? A contabilidade tem sido muito questionada em razão do quê? Da divergência de resultados. Não
não dá para entender, né? Se a empresa está tendo um resultado muito satisfatório, por que a contabilidade está apresentando aqueles resultados? E aí vem a questão dos conflitos, mas afinal de contas, o que é que está certo? O que está acontecendo? Então imagine você com o investidor, em quem eu confio? Está satisfatório ou não está satisfatório? Estou maquiando alguma coisa? Realmente é preocupante. E aí, como então resolver isso? Fatalmente, o senhor Toledo teria que explicar essas divergências. Ele sabe. Vai ter a reunião no dia seguinte, ele sabe que ele vai ter que explicar isso onde? Junto ao Conselho Administrativo e ao mercado. Neste caso, representado pelos investidores. Mas como se trata de um profissional altamente técnico, o senhor Toledo resolveu o quê? Inovar na explicação dos dados da reunião. Esse substituir por. Como assim? Devido ao fato de ter perdido muito tempo elaborando os resultados globais da empresa, ele decidiu que antes de apresentá-los, né, os conselheiros e aos investidores, eles deveriam conhecer as linhas teóricas que estão regendo a informação contábil. Veja, ele quer matar o mal pela raiz. Ele não vai simplesmente dar uma justificativa. É por causa disso ou por causa disso. Não. Ele vai trazer lá atrás, vai mostrar para os acionistas e os investidores as linhas teóricas, como elas são desenvolvidas, para ele poder aí sim justificar aquilo que está acontecendo. Muito bacana. Então, como ele vai fazer isso? Lógico que ele compreendeu que existe um risco que seria falar sobre a teoria com os investidores e com os acionistas. Imagina você ir conversar com os acionistas e falar de teoria. Os caras estão lá querendo saber de resultado e você vai apresentar para eles teoria. Então, isso também é um risco. Por quê? Porque eles podem achar que você está tentando enrolar, né? Então, sabendo do grande pesquisador da área que você é, ele resolveu te contratar para ajudar a formatar esse trabalho na empresa. Então, a necessidade dele ser aí um experiente controller é exatamente o quê? Elaborar um treinamento sobre o tema positivismo e normativismo no ambiente contábil. A influência desses pensamentos no resultado contábil. Então, você deverá elaborar uma apresentação contendo alguns slides com o objetivo de mostrar a esses conselheiros e investidores como as diferentes correntes de pensamento podem sim modificar o resultado da empresa. Então, ele conta com você para poder identificar e mostrar esses pontos conflitantes entre a teoria positiva e a teoria normativa da contabilidade. Para desenvolver essa atividade, você tem que fazer o quê? Primeiro, é necessário você compreender os aspectos da visão científica da contabilidade, os conceitos que envolvem a teoria positivista e a teoria normativista e a influência de cada uma dessas teorias na informação contábil. Então, vamos lá? Então, como a gente vai começar isso? Nós iniciaremos essa nossa discussão sobre a abordagem científica da contabilidade. Antes, nós acreditamos ser oportuno falarmos do quê? Sobre a ciência. Como podemos considerar que este ou aquele estudo ou observação tem um caráter científico? E aí eu trouxe para vocês a figura 3.1, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse universo. Então, a primeira coisa, né, é a questão do caráter científico. Veja, diante de um impasse da empresa, onde ela tem bons resultados, mas ela está com as demonstrações, talvez não estejam tão condizentes com aquilo que está acontecendo, volta-se a ciência, volta-se a parte teórica, a parte descritiva. Então, é importante saber essa evolução da contabilidade, essa ciência. E para poder explicar, inclusive, como isso acontece, nós temos aí que entender essa ciência, pois existe o conhecimento comum
versus o conhecimento científico. Então, que tipo de conhecimento esses investidores ou essas pessoas têm? Qualquer ambiente de trabalho, você tem que se pegar e parar para pensar isso. Quando você vai explicar, inclusive, alguma coisa ou algo que você deseja, imaginar, né? Se colocar no lugar daquela pessoa e veja que tipo de conhecimento a pessoa tem sobre isso. Então, você vai falar aqui com investidores ou, de repente, você é um contador e vai dar uma informação para o proprietário de uma empresa. Já parou para pensar o que ele entende daquilo? Qual é o conhecimento que ele tem sobre aquilo? Então, é importante ter essa consciência para você realmente poder fazer alguma coisa que gere algum tipo de resultado lá na frente. Então, vamos lá. Embasando aí, vamos falar do conhecimento científico versus o conhecimento comum. Então, o que seria esse conhecimento comum, tá? Ou empírico? Ele é obtido somente pela observação. Então, eu tenho um conhecimento comum a partir do momento que eu estou vivendo, né? Vivendo e aprendendo, tem até um ditado assim. Então, ele, dependendo do assunto, ele é superficial, ele é sensitivo, ele é subjetivo. As coisas acontecem sempre iguais, tá? E o conhecimento científico? Ele exige o quê? Uma universalidade. É saber explicar em que condições e como as coisas acontecem em qualquer lugar, a qualquer hora, sempre da mesma forma. As afirmações que não podem ser comprovadas, se não pode ser comprovado, o que acontece? Elas são descartadas. Preocupa-se não só com os efeitos, mas principalmente com as causas e as leis que o motivaram a realizar, acontecer aquilo. Então, exemplos aí do conhecimento empírico, o nosso conhecimento comum, e do conhecimento científico. Veja, quando o céu escurece, nós temos certeza que vai chover. Isso porque este fenômeno aconteceu da mesma maneira outra vez. E o científico? O científico ele quer saber assim o porquê de o céu escurecer. Quais as leis que causaram essa transformação na cor do céu, por exemplo? Sempre que o céu escurece, chove? Sim ou não? Então, o científico ele está querendo sempre pensar numa universalidade. Aquilo é regra, aquilo vai acontecer, aquilo é provado ou não é provado. Veja, vamos falar até de conhecimento de uma criança, né? Escureceu, ou ela ouve trovões e tal, para ela efetivamente vai chover. Mas nem sempre acontece dessa forma. Ou a questão do arco-íris. Quais são os efeitos quando você pensa em um conhecimento científico? Por que geram aquelas cores? Porque quando tem chuva, o conhecimento comum diz o seguinte, né? Que dá chuva e faz sol, sai o arco-íris, não é isso? Tá, mas o conhecimento científico, ele vai querer saber as condições climáticas para isso acontecer. Não é só o sol e a chuva. Tem alguma temperatura efetiva, a questão dos gases, né? Por que as cores diferenciadas? Então, ele quer testar, ele vai provar aquilo tudo. E mesmo porque não são todas as vezes que tem sol e chuva que tem arco-íris. Né? Mas todas as vezes que aparece o arco-íris, está chovendo, né? Naquele momento está chovendo e tem o sol. Então, mas por que essa diferença? Como ocorre isso? Então, essa é a grande diferença desse conhecimento comum e desse conhecimento científico. Né? O conhecimento comum é o que foi aprendido aí de acordo com o que você vivenciou. E é isso que nós temos que tomar cuidado quando nós lidamos com alguém, quando nós temos que fazer algum tipo de explicação para poder entender que tipo de conhecimento aquela pessoa tem. E outra, quando nós vamos explicar alguma coisa para alguém, nós temos que ter argumentos, porque nós podemos ser questionados. Essas questões que eu falei em relação às cores, por exemplo, que eu dei um exemplo aqui, as cores do arco-íris, a essa mudança climática, nós podemos ser questionados. Então, eu preciso
ter domínio do assunto. Se eu tenho um conhecimento científico daquele assunto, eu estou tranquila, não é verdade? Tá. E aí nós vemos então, até falando em conhecimento científico e comum, nós vemos a contabilidade como o quê? Como uma ciência social. Por que ciência social? Então, ela sendo um instrumento de controle para diversas células sociais, né, com certeza ela poderá interferir e mudar o rumo deste ou daquele grupo de pessoas. E mais do que isso, né, o que realmente define a contabilidade como uma ciência social é porque ela vem se desenvolvendo com essa sociedade. Quando nós falamos lá nas primeiras aulas sobre o surgimento, né, sobre a história da contabilidade, surgiu tantos mil anos antes de Cristo, parecia até uma bobagem, né? Como ela aconteceu. E eu acredito, não, eu tenho certeza que naquela época eles não tinham noção de que aquilo era contabilidade, não, porque isso foi se construindo. Então, historiadores disseram que, olha, a contabilidade faz o quê? Qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio, é o controle desse patrimônio. E aí sim, né, jamais aquele pessoal 2, 3 mil anos antes de Cristo achou que pudesse estar fazendo algum ato contábil, né, algum fato contábil. Não, eles estavam fazendo porque é aquele conhecimento comum que eles tinham. Hoje nós trabalhamos a contabilidade com conhecimento científico. Nós sabemos como ela se desenvolveu, ou seja, à medida que a sociedade foi necessitando de mudanças, exigiu esse desenvolvimento, a contabilidade foi desenvolvendo junto. Então, por isso, uma ciência social. Então, nós vamos falar agora das abordagens da pesquisa em contabilidade, as abordagens da pesquisa contábil. Então, nós temos aí algumas novas abordagens da pesquisa contábil. Nós encontramos dois tipos de teoria. Quais seriam essas teorias? Teoria que nós chamamos normativa e teoria positiva. A própria teoria normativa, o nome aqui já dá uma dica, né? Norma, ou seja, essa teoria ela vem das normas mesmo. Então vamos lá para o conceito de teoria normativa. Segundo Lopes e Martins, as pesquisas em contabilidade com características normativas necessariamente estão se pautando na observação ou avaliação da prática contábil, conforme as bases teóricas estabelecidas como ideais, né, como necessárias. Então, um exemplo de teoria normativa. Taxas de depreciação, elas são determinadas pela Receita Federal. Assim, o percentual e o tempo de depreciação são previamente indicados por quem? Por instruções normativas. Então, quando a pessoa estuda aquela depreciação ou vai falar sobre algo de depreciação, ela está utilizando uma teoria normativa. Por quê? Porque aquela teoria ela foi normatizada antecipadamente. Falou-se que um bem imóvel, por exemplo, um carro de transporte, ele pode ser depreciado em 4 anos. Quem disse isso? A teoria, a normatização contábil diz isso, que você pode fazer essa depreciação em 4 anos, seria 25% ao ano. Beleza, então com base nisso você vai fazer. Agora, lógico, não para aí, né? Nas aulas anteriores, uma das aulas anteriores, nós vimos o quê? Que, por exemplo, falando de depreciação de bens móveis, né? Nós podemos ajustar esses valores. Pode ser que a norma me dê aquela possibilidade, sim, por que não? Mas pode ser que existam outras normas que também me digam, olha, faz a reavaliação a partir do momento que eu tenho que ter o meu ativo, né, de acordo com a realidade, ou seja, o mais próximo da realidade possível, tudo bem que a normatização me deu aquela possibilidade. Mas existem outras normas que me dão a possibilidade de fazer essa reavaliação de ativo também.
Então, eu tenho que estar muito atento a tudo, porque a gente fala, né, que contador, ele tem que, mais do que entender das normas da contabilidade em si, ele tem que entender quais são as reais necessidades da organização, né? Ou seja, aquilo que está sendo feito ou normatizado está sendo bom, não que ela tenha que fazer diferente da norma, não é isso. Mas quais são as outras coisas, quais são as outras possibilidades em relação à organização, das quais as teorias também me permitem fazer. O trabalho de contador é bem complexo, né? Então lá, segundo o Watts e Zimmermann, eles falam o seguinte, que a abordagem positiva, aqui já entrando na teoria positiva, tá? Se refere à previsão do quê? Dos efeitos sobre uma informação contábil em que se busca a explicação do uso de tal informação pela entidade. Em linhas gerais, a teoria positiva possui um caráter o quê? De explicação e predição das escolhas contábeis, ou seja, ela vai ser utilizada quando eu fiz algum tipo de escolha, tá? E eu vou querer explicar isso daí. Isso sempre relacionado às informações que são divulgadas de uma forma geral, em que são estabelecidas as hipóteses da pesquisa, cujas origens advêm da teoria econômica, teoria financeira, e, logicamente, elas são testadas de forma empírica, com o objetivo de verificar o comportamento dos agentes econômicos em razão do quê? Em razão das informações divulgadas. Na concepção de Watts e Zimmermann, além da questão de predição, a teoria positiva sinaliza o quê? Quais são as entidades que utilizarão ou não determinado método que venha a explicar a variação patrimonial. Nessa teoria, nós podemos perceber que é observada a realidade da organização. E para isso, serão utilizados testes sobre os fenômenos ocorridos, como sempre de forma empírica. Então, um exemplo de teoria positiva. O Brasil passou alguns anos por uma carga inflacionária muitíssimo elevada. Isso era um problema no quesito comparabilidade entre períodos. Os normativos criaram um sistema de correção que eliminasse essa distorção. Entretanto, não se preocuparam em abordar a questão a partir de quais magnitudes das taxas de inflação o sistema de correção se tornaria fundamental para as empresas. Complementa, ainda que os positivistas certamente teriam formulado hipóteses e testado quais usuários efetivamente precisariam de um mecanismo de correção completo. E aí a gente pode pensar, né? Quando se fala em mecanismos de correção na contabilidade, a gente pode usar um exemplo voltando um pouquinho na nossa situação econômica, na nossa história econômica, é algo que foi bem marcante e bem difícil para os contadores de um modo geral, foi na época do Collor de Mello. Então, o presidente Collor de Mello assumiu, bloqueou o dinheiro do pessoal nas aplicações, poupança, enfim, nos bancos, os valores, deixou um pequeno valor liberado e o restante ele bloqueou. Para quê? Para segurar a inflação, tá? Antes dele, o que estava acontecendo? As inflações, elas vinham assim, era uma coisa de louco. Eu lembro que foi logo que eu comecei a trabalhar, então faz um tempinho. O salário, ele chegava a dobrar, a triplicar. Os produtos, eles eram corrigidos, para vocês terem uma noção, cada 2, 3 dias, no máximo 4, 5 dias. Porque passado esse tempo, já era outro valor. Então, uma coisa que era bem interessante, os salários também eram assim. Às vezes as pessoas, todo mundo, até quem eu lembro na empresa que eu trabalhava, que não pegava vale, que era muito comum pegar vale no dia 20, quem não fazia esse adiantamento de salário passou a fazer. Por quê? Porque ele sabia que ele fazia aquele adiantamento de salário
E aí ele conseguia, dependendo das coisas que ele precisasse, essas coisas de cesta básica, coisas básicas, ele conseguia comprar com um valor, por exemplo, no dia 20, mas quando fosse lá no dia 7, 6 ou 7 que ele fosse receber, aquilo poderia estar o dobro do valor. E talvez o salário não tivesse toda aquela correção. Então, gente, virou uma loucura. Vocês imaginem como é que um contador se comportaria num esquema desse, né? E aí, o que fala aqui no slide, a questão dos pesquisadores entenderem quais seriam as empresas, deles fazerem o teste para entender quais realmente seriam as empresas que precisariam dessas correções na totalidade. Que nós temos, por exemplo, empresas de serviço, ia corrigir o valor do serviço, né? Já empresas comerciais, revendedoras, imagine indústrias que compram aquelas matérias-primas, que tem todo um processo de transformação. Vocês imaginem a loucura. Imaginem o imobilizado das empresas, né? O que aconteceu? Não tinha como. A pessoa tinha que corrigir aquilo. Imagine, corrigir a contabilidade semanalmente. Ou o que era necessário corrigir. Então foi um momento bem difícil, mas para isso ele fala assim, olha, a teoria positiva, ela poderia ter testado, né? Como um exemplo aqui a gente está utilizando. De fato, através de hipóteses, quais seriam as empresas, né, que deveriam ter aquela correção. Isso, com certeza, seria normatizado. Ou seja, para nós construirmos teoremas em ciência contábil, é preciso nós realizarmos muitas comparações. Neste contexto, podemos simplificar considerando que um acontecimento ele pode ser eficaz em determinada empresa ou em uma situação específica, como também ele pode não produzir efeito algum. Então, olha o exemplo. Um aporte de capital realizado para fins de suprir capital de giro na empresa pode ser totalmente eficaz para determinado segmento da economia. Entretanto, pode não produzir efeito algum em outro mercado de atuação. Essa contradição não invalida, em ambos os casos, que o aporte de capital realizado seja positivo e seja verdadeira. Por quê? Também já comentei com vocês essa questão da pesquisa em contabilidade, que quando a gente vai fazer a amostragem, ou como nós vamos falar algo em contabilidade, que nós temos que ser muito diretos, muito técnicos. Por quê? Na contabilidade nós temos N tipos de empresa, considerando tamanho, quantidade de funcionários, tipo de tributação, atividade. Então eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. Então o fato de não servir para uma empresa, de determinado ramo e determinado tamanho, ou de servir, não significa que para outra vá ser bom ou não vá. Tem que ser testado essas hipóteses e todas essas observações, digamos assim, em relação a esses tipos de empresa que nós podemos ter. E aí eu vou mostrar agora, por último, as perspectivas dessa teoria positiva. Então nós temos, ela é vista, né, sobre duas perspectivas. Perspectiva de oportunismo e perspectiva de eficiência. Então, fundamenta-se essencialmente no fato de que o ser humano busca o seu próprio interesse visando maximizar o seu bem-estar. Isso pensando na perspectiva de oportunismo. Então, um exemplo, um acionista administrador sempre tenderá a buscar medidas que favoreçam uma maior distribuição de dividendos. Porque ele é administrador e ele é acionista, ele também recebe por isso. E perspectivas da eficiência? São quando as organizações sempre tentarão, por meio de mecanismos, atenuar as atitudes oportunistas e os conflitos entre agentes, administradores e os donos do capital. Então, um exemplo aqui. A consolidação de balanços expressa de forma mais realista a posição da empresa, seja em termos de lucro, liquidez, rentabilidade, e atua muito mais em benefício da empresa do que de grupos isolados. Quando você está fazendo aquilo contabilmente, você está pensando efetivamente na empresa, não se você vai
distribuir lucros ou não. O acionista, ele quer ver a parte dele. Então, essa é a diferença das duas perspectivas. E aí, um momento de reflexão, até pensando nessas duas perspectivas. Olha só. Considerando as perspectivas de oportunismo e eficiência, e você sendo o gerente da empresa, portanto funcionário, mas braço direito do proprietário, na hora de tomar uma decisão, qual perspectiva você adotaria e por quê? Depois de responder, analise sobre a perspectiva do proprietário e veja se a sua opinião muda ou não muda. Tenho certeza que muda. E só para finalizar, então, essa nossa contextualização dessa nossa SP, vamos ver como é que fica depois de tudo isso. Então, perceba que nessa atividade, você deverá realizar um treinamento com o intuito de identificar e mostrar os pontos conflitantes entre as duas teorias, positiva e normativa. Então, eu só vou apresentar para vocês alguns pontos importantes a serem inseridos na apresentação, ok? Lembrando que esses usuários são leigos e que eles precisam compreender o significado de todas essas informações. Então, é importante destacar que não existe uma resposta padrão. Aqui quem vai desenvolver, na hora de vocês desenvolverem esses slides, ou se vocês passarem por uma situação dessa, vocês deverão abordar sim aqui o caráter positivista e normativista da contabilidade. Então, quais são os principais pontos de discussão? Então, a primeira coisa, é necessário contextualizar, fazer abertura sobre o tema, destacar os objetivos da informação contábil e a forma como são disponibilizadas. Então, no caso, o quê? As demonstrações, tá? As informações, como são passadas essas informações. E é importante que se discuta a importância dessas e refletirem a situação econômica e financeira da entidade. Depois, apresentar a teoria positiva e normativa da contabilidade. Apresente o conceito, as características relacionadas a essas duas teorias. Destaque outros aspectos, a origem, evolução, importância e as razões pelas quais se trabalham com essas abordagens teóricas no universo da contabilidade. E mais importante ainda, apresentar exemplos. Apresente exemplos práticos em que os usuários possam associar a teoria com a situação corriqueira na contabilidade da empresa. Dica: monte uma situação que contenha de 2 a 3 exemplos de cada uma das teorias abordadas na apresentação, de preferência que sejam mostradas num quadro comparativo para que o usuário possa detectar as características e diferenças entre uma e outra. E, por fim, elaborar as considerações finais. Nas considerações finais, destaque os aspectos positivos e negativos de ambas as teorias. Além disso, com relação aos conflitos, quanto aos resultados da empresa, faça um comentário conclusivo dizendo se houve ou não, de fato, erro nas demonstrações da empresa devido às divergências apontadas pelos usuários. E muito provavelmente vocês vão chegar à conclusão de que não houve erros. O que está havendo é uma diferença de perspectiva, que é aquela visão do acionista proprietário e a outra visão do administrador, do contador. Eu tive lucro. Eu tive lucro, eu quero receber essa distribuição, mas o balanço não está mostrando isso. Por quê? Às vezes, com essa lucratividade, ele está pensando em outras situações e colocou em reservas. A gente está colocando em reservas, nós não vamos distribuir, eu tirei aqui do lucro. Não significa que a empresa está ruim, mas são perspectivas. Então, é importante essa informação, deixar claro o porquê que isso aconteceu, o porquê dessas divergências, para que eles entendam efetivamente o que aconteceu, não tenha nenhuma dúvida e não tenha mais nenhum conflito, ok? Até a próxima, pessoal!